Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Esta é a lição número 7, a liderança de Davi. E responda para mim, quem foi o segundo rei de Israel? Não vale colar. Fique aqui comigo que eu tenho quase certeza que você errou na sua resposta. Texto principal. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Resumo da lição. O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. A grande característica do líder, no sentido espiritual, é que ele tenha de fato o seu coração alinhado à vontade de Deus, fazer as coisas que estão dentro do propósito do Senhor. Se Deus mandou ele fazer, ele faz. Se Deus não mandou ele fazer, ele não faz. Introdução. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento, e isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. É muito provável, quando nós falamos de Davi, a primeira coisa que nós lembramos é sobre o filisteu Golias, a qual Davi matou com a sua espada. Na verdade foi com a espada de Davi, né? Com a espada de Golias. Entretanto, há outras coisas que nós vemos também na vida de Davi. É claro que ele teve também alguns equívocos e equívocos bem pesados. Entretanto, vamos aqui falar um pouco sobre a questão da vida de Davi, a liderança de Davi e o que esses ensinamentos nos traz para os dias de hoje. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um filho obediente. Muitos erroneamente acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formado de simples pescadores. Muitas pessoas pensam que para fazer a diferença precisa estar num local de destaque. Eu vou trazer aqui para nós, só para a gente entender, eu só consigo fazer a diferença se eu for o pastor. Não é mais ou menos essa dinâmica que as pessoas pensam hoje? É algo completamente equivocado. Veja, por exemplo, a questão de Davi. Davi, o que Davi estava? Quem era Davi para ser escolhido, para fazer a diferença? Para a gente ter uma noção aqui, Davi não tinha nenhum cargo eclesiástico, Davi não tinha nada. A única coisa que Davi possuía era de ser um filho obediente. Ele era obediente ao seu pai. E não é exatamente isso que a Bíblia nos manda ser. Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe. Não é exatamente isso que Deus requer de nós, que nós devemos ter obediência a Ele. Então, Deus encontrou um filho obediente. Quem era este filho? Davi. E é isso que Deus requer de cada um de nós. Obediência, independente do nosso local de destaque. Se nós estamos em destaque ou não. Importante é que nós venhamos estar dentro da vontade do Senhor e sermos obedientes à sua vontade, à sua palavra. Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo: Este é o jovem escolhido para ser o rei. Deus não olha a aparência física, Ele vê o coração, e os seus pensamentos ao nosso respeito são os melhores possíveis. Sim, Deus não se deixa levar pela aparência de maneira nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que o Senhor, Ele esquadrinha o coração. O Senhor sabe cada milímetro, vamos assim dizer, né, do nosso coração, o que nós pensamos, o que nós às vezes falamos que vamos fazer, mas nosso coração está em outra situação, está pensando em uma outra coisa. O Senhor sabe, o Senhor, nós não conseguimos enganar ao Senhor, ninguém consegue enganar a Deus. E aqui está Davi, um menino de aproximadamente 17 anos, obediente aos seus pais. E veja que o Senhor, assim que chegou Davi, o Senhor disse: Este é o rei a qual eu tenho escolhido.
Olha que interessante. Imagina a cabeça de quem estava ali para ungir, né? Imagina ali a ideia, porque na bem da verdade, quando Samuel foi lá ungir, deve ter pensado, será que Deus não está equivocado não? Esse menino? Pensa na situação de como ficou Samuel. Por quê? Porque nós, de modo geral, nós nos deixamos muitas vezes nos deixar levar pela aparência. A pessoa tem uma boa aparência, a pessoa anda elegantemente, a pessoa fala bem, então nós já entendemos que é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa correta, o que na verdade não é bem a dinâmica. Já vista, por exemplo, Brasília, as pessoas lá só andam de terno e gravata, alinhados, mas não é bem a dinâmica, né? Parece que o povo lá não é muito centrado na palavra, né? Não são muito centrados em Deus, né? Às vezes até falam em nome de Deus, mas na verdade são um bando de pessoas, de modo geral ali, generalizando. Sabemos que pode ter uma ou outra exceção, mas de modo geral ali o povo de Brasília, eu digo diretamente um povo ali da política de Brasília, onde está ali o foco, o coração político do Brasil está em Brasília, ali a maioria tem a sua vida bem equivocada da palavra, bem fora da palavra, né? Ainda que falem às vezes da palavra, mas a vida está bem fora. Alguns até usam inclusive o nome de Davi, mas na verdade está bem distante. Davi, um líder com muitas qualidades. Uma trajetória de Davi, em sua trajetória, Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Sim, por mais que uma pessoa tenha muitas habilidades e qualidades, sim, ela também tem erros, ela também erra. A pessoa, por mais que ela esteja voltada para Deus, por mais que seja uma pessoa centrada em Deus, ela não é perfeita, né? Sempre haverá uma situação ou outra para arranhar a imagem dessa pessoa. Às vezes até algo pequeno, aparentemente, mas sempre há algo que arranha, né? A liderança de Davi, uma liderança cheia do Espírito Santo. Davi foi um líder cheio do Espírito Santo e que conheceu o valor da presença do Espírito Santo em sua vida, pois quando reconheceu a gravidade do seu pecado, clamou ao Senhor dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados serão escassos ou nulos. Aqui dois pontos muito interessantes de Davi. Que Davi disse o que para o Senhor? Não me lances fora da tua presença. Ou seja, para mim importa a sua presença, é estar na sua presença, estar em sua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque sem o teu Espírito Santo eu não consigo me guiar, eu serei perdido, eu não vou conseguir fazer a obra e ainda que eu consiga fazer, não terá nenhum resultado, porque é o Espírito Santo que me conduz. Então veja que aqui há uma questão aqui muito interessante, porque Davi era cheio do Espírito Santo. E quantas vezes hoje temos líderes que não são cheios do Espírito Santo? São pessoas que muitas vezes falam do Espírito Santo, falam disso, falam daquilo, mas na verdade nós vamos ver os seus frutos não falam, não exercem, não mostram a qualidade do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque são pessoas que até falam no Espírito Santo, mas não são pessoas cheias do Espírito Santo. E Davi aqui era um homem cheio do Espírito Santo, era o Espírito Santo que guiava Davi, por isso ele era tão vencedor em suas batalhas. E nós, da mesma maneira, também precisamos ter uma liderança cheia do Espírito Santo. Se você está aí na liderança, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscar o Espírito Santo, você precisa estar em santidade com o Senhor, buscando cada vez mais, para que assim a obra do Senhor seja feita dentro do Espírito, né? Pelo Espírito, guiado pelo Espírito, que assim, certamente, a obra do Senhor vai fazer toda a diferença e você fará toda a diferença na obra do Senhor. Uma liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, pois o reconheceu como a fonte de sua vida e de sua liderança. Davi amou a Deus e buscou honrá-lo, ou seja, honrar é o mesmo que obedecer. Também dá honras, né? Dá glórias ao Senhor. Por quê? Porque Davi tinha na sua mente, no seu coração, que ele só tinha vida porque Deus dava, e ele só era um bom líder porque Deus dava esta capacidade para ele, ou seja, ele reconhecia que a fonte de sua liderança e de sua vida vinha do Senhor.
Então, quando ele reconhece e honra ao Senhor, aqui há algo extraordinário que precisamos ter em nossa vida. O que é? Reconhecer que Deus está conosco, está na nossa vida e que a nossa liderança, ou tudo aquilo que fazemos para o Senhor, está centrada no Senhor. E o que nós fazemos por isso? Nós tomamos a glória para nós? De maneira nenhuma. Nós damos a honra a quem é de direito, e quem é de direito aqui é o Senhor. Então, quando nós reconhecemos que é o Senhor que nos dá esta capacidade e que nós honramos Ele, adoramos em espírito e em verdade, certamente a obra caminhará sempre para frente. A obra do Senhor crescerá para a honra e glória do nome dEle e, claro, para a alegria do nosso coração. E assim nós faremos toda a diferença. Uma liderança com foco em pessoas. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É saber o que o outro está sentindo. É se colocar no lugar daquela outra pessoa. E veja que Davi tinha aqui um foco em pessoas. É muito importante que o líder ele tenha esse foco também. E por que isso? Porque a nossa vida, a coisa mais importante da nossa vida em questões humanas são pessoas. Você vai passar a vida inteira com pessoas, com coisas, com situações, lugares, viagens, etc. Entretanto, no final da vida você vai ver que o mais importante que você teve na vida foi pessoas. Você, às vezes, está num lugar muito bom, mas você pensa o quê? Tal pessoa podia estar aqui comigo, meu pai, minha mãe, etc. Então veja que aqui o mais importante é a pessoa, é quando você foca na pessoa, quando a pessoa tem, às vezes até nesse caso aqui, né, algumas pessoas consideradas improváveis, pessoas que são esquecidas às vezes até pela igreja, pela sociedade. E quando você foca nessa pessoa, justamente essa pessoa que está esquecida, você reconhece essa pessoa, que você tem empatia por essa pessoa, você se coloca no lugar dela, certamente é uma liderança focada em pessoas e certamente será uma liderança para a honra e glória do nome do Senhor. Porque sim, o nosso foco precisa ser pessoas, precisamos falar do Evangelho, até mesmo para as pessoas que estão dentro da igreja, nós precisamos falar sempre do amor do Senhor e da importância que cada um tem. Aspectos práticos da liderança de Davi, um líder que soube honrar as alianças. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo de sua vida, não obstante os seus erros e falhas. Ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando seu filho Mefibosete. Aliança, nós devemos sempre andar com alianças. É claro que, de modo geral, nem toda aliança é boa, mas quando quando uma pessoa está na liderança e vê que há uma aliança que foi firmada lá atrás por um outro líder e é uma boa aliança, o que esse líder faz, esse líder atual? Mantém esta aliança, continua firmado com esta aliança. Isso também vale para pessoas, né? Aquele líder talvez tenha um filho que talvez possa estar hoje numa situação um pouco esquecida, então o que você faz? Você dá honra a essa pessoa, traz ela de volta. Talvez por alguma questão, principalmente por uma questão de chamado, essa pessoa talvez não tenha um chamado de liderança, mas você chama essa pessoa para o seu meio e dá honra a essa pessoa. Por exemplo, este é o filho do líder tal, de pessoa que me antecedeu, que fez um excelente trabalho, está aqui. Ele é, ou ela, né? É uma pessoa muito importante no nosso meio. Então dá honras, né? Dá crédito para aquele que é de direito. Um líder justo. Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Victor Hugo disse certa vez que é fácil ser bom, difícil é ser justo. E ser justo, de fato, é muito difícil. E o líder precisa ter essa dinâmica, o líder precisa ser justo. Então veja que aqui Davi reparte igualmente, tanto para aquele que foi para a peleja, quanto aquele que ficou com a bagagem. Se nós formos trazer a nossa ideia hoje, traria mais ou menos aquela ideia de que os missionários, por exemplo, são aqueles que vão pregar o evangelho fora do estado, da cidade, do país. E aqueles que ficam com a bagagem é aquele que ora, aquele que mantém financeiramente. Então, tanto um quanto o outro tem o mesmo valor. Quando for receber a recompensa do líder, vamos assim dizer, terá o mesmo valor, terá a mesma recompensa, melhor dizendo. Então, assim também
foi aqui a ideia de Davi. Davi foi justo. Davi, ele colocou todas as pessoas de igual modo, com o mesmo valor, com a mesma recompensa. Ou como diz uma ex-aluna minha, ganhou um brinde igual. Todos ganharam o mesmo brinde. Um líder segundo o coração de Deus. Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades, e as que até aqui foram elencadas retratam bem o perfil de sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Um líder pode ter todas as qualidades possíveis, mas ele precisa da mais importante, que o Senhor seja com ele, que o Senhor dê testemunho dele, que ele esteja diante do Senhor com todo o seu coração, com toda a comunhão com o Senhor, com a santidade. Ele precisa ser uma pessoa, trocando em miúdos, uma pessoa aprovada por Deus, porque não adianta uma pessoa, um líder, ser aprovado pelo pastor, por líderes dos outros departamentos, por outros pastores, por toda a igreja, mas ele não é aprovado por Deus, então de nada adiantou. O líder precisa ser aprovado por Deus, e era o caso de Davi. Conclusão: estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus em meio aos bons e aos maus momentos. Reconhecer a Deus por seu sucesso, reconhecer humildemente que nós dependemos do Senhor, somente o Senhor, né? João 15,5 diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer, nós só podemos fazer se o Senhor estiver conosco, se nós formos aprovados pelo Senhor, que o Espírito Santo venha estar conosco, né? Que Cristo continue nos ajudando nesta jornada, porque de nós mesmos nós não temos força. Eu te perguntei qual foi o segundo rei de Israel, e muito provavelmente, o que é aceitável, você deve ter respondido Davi, justamente porque é a lição deste domingo. No entanto, Davi não foi o segundo rei de Israel. O segundo rei de Israel foi um homem chamado Isbosete. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8 e 9. É verdade que Davi foi colocado como rei de Judá pelos homens. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 3 e 4. E depois que Isbosete, né, foi assassinado por um ex-aliado, em 2 Samuel, capítulo 4, versículos 5 e 7, aí sim Davi foi colocado rei sobre todo o Israel. Mas, lembrando que Davi foi rei somente em Judá, como fala 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, enquanto Isbosete era rei em todo Israel, Davi era rei em Judá, colocado pelos homens de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. O que nós podemos afirmar é que Davi foi o segundo rei de Israel escolhido por Deus. Isso nós podemos dizer. Mas se nós formos olhar pela hierarquia, pela ordem, né, dos reis, foram: o primeiro rei foi Saul, o segundo foi Isbosete, o terceiro foi Davi e o quarto Salomão. Depois disso, o reino foi dividido. Hora da revisão. Depois deixa aqui no comentário se você acertou a resposta. Se você acertou a resposta, eu vou te dar um coração. Hora da revisão. Número 1. É o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Número 2. Ele era pastor de ovelhas. Número 3. Ele foi levar alimentos para seus irmãos. Número 4. 7 irmãos. Jessé. Número 5. É uma resposta pessoal. Que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor, e independente da nossa posição de destaque ou não, nós venhamos buscar cada dia mais, com humildade, a nossa dependência do Senhor. Sermos uma pessoa salva na pessoa de Cristo, dando honras e louvores a Ele, porque somente Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!